Oi, hoje eu vou ensinar para vocês sobre os lipídios e essa é a parte 2 do vídeo sobre glicídios e lipídios, ok? Então vamos para o vídeo. E o que são os lipídios? Os lipídios são orgânicos, insolúveis em água, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que são insolúveis em água. Eles são solúveis em solventes orgânicos, como exemplo ali a acetona, e eles são apolares. Assim a gente já pode entender por que são insolúveis em água. Lembrando da regra que semelhante dissolve semelhante, a água é polar, já os lipídios são apolares. Por isso que a água não dissolve os lipídios, porque eles não são semelhantes, ok? E qual é a função dos lipídios? Os lipídios têm a função térmica. E o que isso significa? Significa que quando a gente tem uma camada de lipídios no nosso corpo, faz com que, por exemplo, o frio não chegue até nosso organismo, ok? Ele também é constituinte da membrana plasmática. Então, se você for olhar lá no assunto de membrana plasmática, vai ver que contém lipídios lá, ok? Assim como os carboidratos, os lipídios também são reserva de energia. Porém, se você observar uma quantidade de lipídios, você for transformar em for comparar com carboidrato, ele consegue guardar o dobro de energia no mesmo espaço que os carboidratos guardaria. Então, os lipídios que sairiam bem mais em conta, ok? Ele também é hormonal, ou seja, ele também ajuda nos hormônios. Ele tem proteção mecânica, ou seja, por exemplo, ele lhe protege contra choques mecânicos, vamos dizer, e entre outros. Os lipídios se classificam em 6 categorias, que são os glicerídeos, os esteroides, os cereoides, os fosfolipídios e os caroteoides. São esses 5 que são classificados. E agora eu vou explicar cada um deles, começando com os glicerídeos. Quando a gente fala em glicerídeos, você tem que pensar logo em triglicerídeos, que é o exemplo que mais cai em provas, ok? E quais são as funções dos glicerídeos? Os glicerídeos são armazenadores de energia, eles fazem isolamento térmico e proteção mecânica. Essas são as funções dos glicerídeos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os triglicerídeos. Os triglicerídeos são divididos em dois, em óleos e gorduras. Os óleos vegetais, sendo o lado bom, e as gorduras ruins. Agora tem que ser óleo vegetal, não aquele industrializado, ok? Os óleos vegetais sempre são líquidos em temperatura ambiente e são insaturados. Já as gorduras vêm de origem animal, são sólidos e saturados. E por que o óleo é bom e a gordura é ruim? A formação dos óleos é assim, ó. Eu fiz um desenho para representar. Eles são assim, ó, bem doidão. No, nada... todos doidão, assim, ó. Não tem um padrão, eles são todos doidão. Já as gorduras são bem certinhas, ó. E são todas grudadinhas, diferente dos óleos. Isso faz com que os óleos sejam bem mais fáceis de dissolver, vamos dizer assim. Diferente das gorduras, que é mais difícil por elas ser sólidas e ser saturadas, ser bem grudadinhas. Por isso que os óleos são melhores, porque são mais fáceis de digerir, ok? Diferente das gorduras. Vamos para o próximo. Os esteroides. Quando a gente fala de esteroides, vocês têm que pensar logo em colesterol, ok? E quais são as funções dos esteroides? Ele constitui na membrana plasmática, ou seja, de novo, se você for lá no assunto de membrana plasmática, você vai ver que contém esteroides lá. Ela regula a fluidez da membrana plasmática. Porque a membrana plasmática não é como se fosse uma pedra dura, parada. Ela é uma mole e ela tem que ter fluidez, assim, ó, fluidez. Então, os esteroides ajudam nessa fluidez das membranas para que ela fique fluida, ok? Ele também é precursor da vitamina D e precursor de sais
biliares, ok? Agora vamos ver uns exemplos de tipos de colesterol. Existem dois tipos, colesterol ruim e o colesterol bom. Colesterol bom é chamado de HDL, já o colesterol ruim é chamado de LDL. E por que são colesterol bom e colesterol ruim? O colesterol bom, o colesterol ruim, vamos começar pelo ruim. O colesterol ruim, quando ele está levando os lipídios lá para a membrana plasmática, o que acontece? Quando ele está no caminho dele para chegar na membrana plasmática, acontece que por ele ser ruim, eles acabam soltando alguns lipídios na artéria, algumas gorduras na artéria. Isso faz com que, se tiver um acúmulo dessa gordura, entupa as artérias, que faz mal à saúde. Já os colesteróis bons, quando eles vêm pelas artérias, além de não soltar nenhuma gordura, por ele ser bom, ele conseguir levar tudo até a membrana plasmática, esses que o ruim deixou cair, ele também consegue pegar e levar consigo, para assim desentupir nas artérias, ok? Agora vamos para os fosfolipídios, que tem como função formar a membrana plasmática das células. Então, os fosfolipídios, eles são a formação da membrana plasmática das células. E o que são os fosfolipídios? Eu fiz aqui um desenho dele, um desenho bem feio. Aqui é a cabeça e isso aqui é as perninhas, chamada de cauda, ok? A cabeça, em sua vez, ela é polar e ela é hidrófica, ou seja, ela gosta da água. Já a cauda, ela é hidrofóbica, ou seja, ela não gosta de jeito nenhum da água, ajudando na formação da membrana plasmática. Aqui eu vou mostrar a vocês, ó. Aqui é um exemplo da formação da membrana plasmática. Como a cabecinha dos fosfolipídios gosta da água, ele fica para o lado de fora, em contato com a água. Já as caudas, como elas não gostam da água, elas ficam juntinhas, assim fazendo com que fique uma coisa resistente e faça com uma camada para a membrana plasmática, ok? E por que o detergente limpa a gordura? Limpa os lipídios, já que eu disse a vocês que os lipídios não se misturam com a água. Porque o detergente ele é formado por fosfolipídios. Só que diferente de ter duas perninhas, ele só tem uma, assim sendo um lado que gosta de água e o outro que não gosta de água. Fazendo assim a melhor limpeza do óleo, por exemplo, numa panela cheia de óleo. Assim limpando, porque a parte que gosta de água se mistura com a água e a que não gosta se mistura com os lipídios, ok? E uma coisa interessante de a gente saber, sabe como é que se formam as bolhas de sabão? É simples, ó. O detergente, por ele ter esta formação aqui de fosfolipídios, esta parte, essa bolinha aqui que gosta da água, ela fica em contato da água. Já a parte que não gosta, ela fica pro lado de fora, assim fazendo uma camada. E no meio dela é onde fica a água. Então, a bola de sabão, ela é formada desse jeito aqui, ó, com essas camadas. E no meio dessa camada, por ser muito fininha, fica uma bem fininha de água, assim formando as bolhas de sabão. Por isso que quando você estoura, ela se pinga para todo lado, porque é água que estava ali dentro. Agora vamos falar sobre os cerídeos. E uma coisa, eles são extremamente hidrofóbicos, ou seja, eles não gostam de água de jeito nenhum. E eles são formados por álcool, mais até 16 ácidos nucleicos, ok? E quais são as funções deles? Sua função é evitar a perda de H2O nas folhas, ou seja, as plantas são formadas por cerídeos, ele tem uma camada disso nas folhas, para que a água não saia de dentro da folha, porque se não tivesse essa camada com o sol, a água evaporaria, assim fazendo com que a planta morresse, porque ela precisa de água. Então, uma de suas funções é evitar a perda de água das folhas. Ela também é impermeabilizante de penas em aves, ou seja, uma ave, por exemplo, um pato, ele está nadando
a gente pode observar que as penas deles não ficam molhadas. Isso acontece porque eles também têm uma camada de ceríolos que faz com que eles não se molhem. Ele também ajuda na proteção e também é cera das abelhas, que faz com que elas possam construir suas colmeias. Agora vamos para os carotenoides. Os carotenoides são pigmentos de vegetais e algas, ok? E qual é a sua função? Sua função, a primeira delas é matéria-prima para a vitamina A, ou seja, se você consome carotenoide, ele faz com que ajude na produção da vitamina A no nosso organismo. Ele também ajuda na fotossíntese, protegendo a clorofila das plantas, e ele também é antioxidante. Alguns exemplos de carotenoide que a gente pode observar é a cenoura, o tomate e a melancia, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre os lipídios, bem resumida. Se você quiser entender mais um pouquinho, ter uma aula mais completa, eu vou deixar um link aqui embaixo de um professor que ele explica super bem. E a aula dele é bem explicadinha, dá para entender super bem. Eu só fiz um resuminho aqui para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Um beijo e tchau!